Hoje nós iremos falar sobre a passagem da Torre de Babel e vamos meditar sobre duas lições importantes que nós podemos extrair aqui dessa história. Gênesis 11, eu estarei lendo, os irmãos somente acompanhem. Vou ler do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Somente até aí, amados. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, que está a Tua palavra, que foi lida, que o Senhor possa falar, Senhor, em cada coração, e que o Teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas nesta manhã, Pai. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amados, na semana passada, nós falamos sobre o dilúvio, onde eu disse para os irmãos que foi a catástrofe natural mais importante da história, que marcou a história da humanidade. Após o dilúvio, Noé saiu da arca com a sua família e ali eles recomeçam a história da humanidade, eles recomeçam a povoação da terra. Isso nós vamos encontrar no capítulo 9, onde fala ali esse primeiro momento de Noé após a arca, e depois os irmãos podem ler. No capítulo 10 fala dos descendentes de Noé, e no capítulo 11 de Gênesis, agora os irmãos prestem muita atenção, ele é um capítulo que ele vai finalizar a primeira parte do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é a primeira parte. E do capítulo 11 até o final do livro de Gênesis é a segunda parte. Na primeira parte do livro de Gênesis é onde nós vamos encontrar a história da humanidade. Tudo que diz respeito do capítulo 1 ao capítulo 11 diz respeito a toda a humanidade como povo. Nós vamos desde o começo lá quando falou de Adão, de Eva, de seus filhos. Aí Deus destrói a humanidade, vem Noé com sua família e começa a repovoar a terra. No capítulo 10, nós vamos encontrar aqui os descendentes de Noé, aos quais, a partir desses descendentes é que foram surgindo, posteriormente, todos os povos e todas as nações. Então, tudo que diz respeito ao capítulo 1 ao capítulo 11 é diz respeito à humanidade. E a partir do capítulo 12, que é o que nós iremos ver nas próximas pregações, nos próximos estudos, vai falar a respeito da história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, ou Israel, e consequentemente a respeito da história de Israel. Mas hoje nós vamos finalizar aqui essa primeira parte, que é o capítulo 11, que é onde de fato vai acontecer esse fato importantíssimo, que é o surgimento de todos os idiomas e todas as línguas. Até o capítulo 10, a humanidade, os homens, eles falavam um único idioma. Nós não sabemos que idioma é esse. Muitos acreditam que o primeiro idioma original da humanidade seja o hebraico, mas nós não temos como afirmar.
A questão é que todos falavam um único idioma. Mas a partir aqui do capítulo 11 é que vai surgir todos os idiomas, e é por isso que é tão contra-intuitivo você aprender a falar uma outra língua. Quantos aqui falam mais de um idioma? O Juan fala, a Daniele fala também? Inglês? Parabéns. Mas foi fácil de aprender a falar inglês? Ou qualquer outro idioma? Não é fácil, é contra-intuitivo. Por quê? Porque Deus determinou que existissem os vários idiomas e as várias línguas, e isso começou aqui a partir do capítulo 11. Lembra o que eu já disse em outras mensagens, que você tem que ler Gênesis como algo que aconteceu de fato, é uma história real, não é uma história fictícia. Então vamos lá. No capítulo 11, amados, o que nós vamos observar aqui? Quando Noé e sua família saem da arca e eles começam a povoar a terra, eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 9, por gentileza, para que a gente possa entender o capítulo 11, tem que ir lá no capítulo 9. Capítulo 9 diz assim, capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus tinha dado uma ordem para que eles enchessem a terra, para que eles povoassem a terra, para que eles criassem vários povos, várias nações. Essa era a ordem de Deus. Mas quando nós vamos aqui para o capítulo 11, no versículo 4, veja o que aquele povo diz. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cuja alcume toque nos céus. Agora presta atenção. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja o que eles disseram. Qual que era o propósito da torre, que a gente chama de Torre de Babel? Mas ali o lugar era Babel, mas a Bíblia não fala que era a Torre de Babel, mas a gente fala e não tem nada demais. Qual que era o propósito deles construírem aquela torre? Eles queriam construir uma torre alta, que alcançassem os céus. O propósito principal daquela torre era um símbolo da rebeldia contra Deus. Deus tinha dado uma ordem, povoem a terra, espalhem-se pelas nações, criem as nações, e eles falaram, não, nós não vamos povoar, nós vamos ficar todos no mesmo lugar, e vamos ter um único líder. Isso daqui, um dia nós vamos falar sobre isso, porque essa passagem aqui, ela vai se cumprir lá em Apocalipse, quando a Bíblia vai dizer, caiu Babel, caiu a grande Babilônia. O que é essa grande Babilônia? A grande Babilônia é o sistema de idolatria, não é apenas uma religião. É todo um sistema que foi criado contra Deus, para se rebeliar contra Deus. E esse sistema começou aqui em Babel. Tanto que se você for estudar religiões ocultistas, eles mesmos reconhecem que tudo começou aqui. Porque Deus deu uma ordem, povoai a terra, e eles disseram, não, nós vamos ficar todos no mesmo lugar. É por isso que hoje você vê esse esforço, não apenas hoje, mas durante muitos anos, esse esforço tão grande da globalização, de tudo ser uma nação só, de ser uma moeda só, de ser um povo só. Inclusive, o próprio presidente do nosso país atual, ele já disse que ele quer unificar a América Latina, ter apenas uma moeda. Porque tudo isso é o espírito do anticristo que há no mundo, que já está no mundo, que querem unificar e preparar o terreno para o anticristo, que ele virá para governar o mundo inteiro após o arrebatamento da igreja. E esse movimento, ele começa aqui. Eles falam, vamos construir uma torre. E nós vamos todos morar aqui, nós vamos todos se unir aqui e vamos ficar nesse lugar, para que não sejamos espalhados pela terra. Era um ato de rebelião contra Deus. Era um ato de rebeldia contra Deus. E aí veja o que a Bíblia diz, no versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Agora preste atenção no versículo 6, amados. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isso que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, eles tinham o projeto de edificar a torre, Deus viu que eles estavam determinados a cumprir aquele projeto, então agora Deus desce, confunde as línguas. Até aquele momento eles falavam um único idioma, e agora começam a falar vários idiomas.
E a partir disso, a torre, a construção dela para e cada um se espalha para um canto. Imagine você que eles falavam toda uma mesma língua. E agora confunde idioma, um está falando português, o outro está falando inglês, o outro falando alemão, e aí um pede um martelo, o outro dá o tijolo, um pede o cimento, o outro, e por aí vai, e a torre tem que parar a construção, e eles se espalham por toda a terra. Hoje, me parece que nós temos mais de 700 idiomas, ou mais de 7.000 idiomas, não me recordo agora, mas existem muitos idiomas, embora cada vez mais muitos idiomas estão morrendo, e a sociedade, o mundo em geral, está falando, parece que é cerca de 10 idiomas ou 20 idiomas que falam o mundo inteiro. Agora, eu quero meditar com os irmãos aqui nesta manhã, em duas lições importantes que nós podemos extrair aqui dessa história. A primeira lição, amados, que eu extraio aqui dessa passagem, é que onde há unidade, os projetos avançam. Repita comigo assim: onde há unidade, os projetos avançam. Os irmãos percebam que eles estavam em um projeto que era contrário à vontade de Deus, não era o que Deus queria. Porém, eles estavam tão unidos nesse projeto, eles estavam tão determinados em fazer aquilo acontecer, que o próprio Deus observa e fala: se eles continuarem assim, eles vão alcançar o seu objetivo. Como eu disse para os irmãos, o objetivo deles não era chegar no sol, chegar no espaço, isso eles não iam conseguir. Mas o objetivo central, que era unificar e ficar todos ali, eles iriam conseguir. Veja o que o versículo 6 diz. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Agora perceba, e todos têm uma mesma língua. Aliás, antes, eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Ou seja, eles estão unidos, eles estão determinados, eles estão no mesmo propósito, eles estão no mesmo objetivo. E aí continua: e todos têm uma mesma língua, e isto o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o que Deus disse, amados. O projeto era ruim, o projeto era contrário à vontade de Deus, mas o próprio Deus falou: eles vão conseguir alcançar esse objetivo. Eles vão conseguir chegar aonde eles querem chegar. Por quê? Porque eles são um. E aqui, irmãos, é uma grande lição que nós podemos extrair. Que nós, se nós desejamos realizar um projeto, seja ele qual for, pode ser um projeto pessoal seu, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, seja qual for a área. Todo projeto que envolve mais de uma pessoa, para que ele possa avançar, é necessário ter unidade. Porque onde há unidade, os projetos avançam. Aquele povo tinha um projeto muito complexo, mas eles estavam unidos. E o próprio Deus falou: eles vão alcançar. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Efésios capítulo 4. Efésios 4, 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Perceba, amados, que quando a gente fala de unidade, de estar unido, seja na família, seja no nosso trabalho, seja nos relacionamentos, na teoria é tudo muito fácil, mas na prática é difícil, porque na nossa jornada, ninguém pensa totalmente igual ao outro, ninguém pensa totalmente igual, mesmo no casamento, o casalzinho lá namora, no namoro é uma beleza, mas aí quando casa, às vezes uma coisinha boba, porque o outro deixa a toalha em cima da cama, ou porque o outro gosta do feijão com o caldo mais fino e o outro gosta do feijão com o caldo mais grosso. E às vezes coisinhas bobas, né, Tiago? Coisinhas pequenas, às vezes vão causando desentendimento. E às vezes até causam uma divisão no casal e muitas vezes até divórcio, por pequenas brigas, pequenos desentendimentos. Então é por isso que eu falo que esse desafio de ser um, de estar unido,
de estar caminhando juntos, seja qual área que for, é necessário que haja sacrifício de ambas as partes. É necessário que você compreenda o outro. Porque não quer dizer que eu não pense, eu não preciso pensar totalmente igual a alguém para que eu possa andar com essa pessoa. Eu posso ter compaixão, eu posso abrir mão de algumas coisas para que o objetivo principal possa ser alcançado. E é por isso que ele fala aqui em Efésios, que toda gritaria seja tirada do meio de vós. Porque muitas vezes as divisões, as brigas, elas são a causa de dos projetos não avançarem. E agora eu trago para várias áreas da nossa vida, amado. No casamento, o casal deve estar unido. Não pode a esposa ter um projeto e o esposo ter um outro totalmente diferente. Será muito difícil das coisas avançarem. Na verdade, no namoro, os projetos já têm que começar a estar alinhados. Porque se no namoro, um tem um sonho de um lado, o outro tem um sonho totalmente para o outro, no casamento não vai melhorar. O casamento não vai arrumar isso daí. Então é necessário que haja unidade. É necessário que estejam todos no mesmo projeto. Olha, nesse momento agora, nós vamos em busca do sonho do esposo. Vamos por um tempo renunciar aqui algumas coisas para que o esposo possa alcançar esse objetivo. Ou é o momento do sonho da esposa. Ou vamos nos sacrificar um pouco para fazer algo aqui pelo filho. Mas tudo tem que ser feito com união, com unidade. Olha, o momento agora é a hora de nós mexermos na casa. Nós vamos reformar aqui a casa, vamos arrumar aqui o telhado. Tudo bem. Ah, mas eu quero arrumar o carro. Não, vamos fazer primeiro aqui o telhado, depois a gente mexe no carro. Porque se um está querendo fazer uma coisa, o outro está querendo fazer outra, o projeto não vai avançar. E eu sei que o que eu estou falando aqui pode parecer coisa simples, mas é justamente nas coisas simples é que nós pecamos. É justamente as coisas simples que se tornam embaraço. É justamente as coisas pequenas. É que às vezes vai acumulando, e lá na frente virou um monte de outra coisa muito mais grave. Um probleminha, quando a gente não resolve ele agora, ele se torna um problemão lá na frente. É que nem um carro. Quando ele começa a fazer um barulhinho e você não arruma, quando você vai ver, você vai ficar na mão no meio da rodovia. Mesma coisa são os relacionamentos, dentro da família, no nosso trabalho. Se você está no seu trabalho, você tem que ver o todo, você tem que ver o que é melhor para a equipe, para as pessoas que estão trabalhando com você. E não é diferente na obra de Deus, amados. Nós, como igreja, nós temos que ser um. Nós temos que caminhar juntos. Quando eu falo um, algumas pessoas falam assim, então deveria ter uma única denominação. Primeiro, Jesus não veio criar denominações. Placa de igreja não é o que salva. Nós temos que ter a união como corpo de Cristo. A outra pessoa pode ser de outra denominação, ele pode congregar em outro lugar, mas eu, como irmão, tenho que ter comunhão com ele, tenho que andar com ele. Nós temos que ser um, como uma igreja local. Hoje nós estamos aqui em uma igreja pequena que está começando, e Deus tem abençoado. Mas quantas vezes que eu já estive participando de igrejas muito grandes, que embora fosse grande, mas cada um puxava para um lado, e era uma divisão dentro da própria igreja. Porque às vezes ele lidera um departamento e ele entende que as coisas devem ser feitas dessa forma. Aí o outro, ele lidera um outro departamento e ele entende que a coisa tem que ser feita de outra forma. E aí dentro da própria igreja, ela fica dividida, cada um puxando para um canto, e a obra não avança. Então nós temos que ter unidade. E eu venho aqui reforçar para os irmãos mais uma vez, que nós aqui na Igreja Peregrino, a minha visão, amados, do reino de Deus, a palavra-chave é simplicidade. Eu acredito, do fundo do meu coração, quando a Bíblia diz, para que não deixemos a simplicidade que há em Cristo. A palavra simplicidade para mim, ela é uma realidade em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida eu gosto de simplicidade. Nos relacionamentos, na forma como eu administro as minhas finanças, e não é diferente na obra do Senhor. O que nós acreditamos é isso, que igreja é um lugar para a gente vir aqui, para a gente louvar a Deus, para a gente ouvir a palavra, para a gente ter comunhão uns com os outros, e pronto. E aí cada um segue a sua vida, e aí seja sal e luz do mundo. É nisso que eu acredito. Eu acredito que a pregação da palavra, ela não precisa impressionar as pessoas. Eu comecei a pregar a palavra, eu estou com 34 anos, amado. Eu comecei a pregar com 16 anos. Então mais da metade da minha vida eu prego. Eu já tive várias fases.
Uma fase que eu pregava que nem os pregadores dos Gideões, parecia uma metralhadora, irmão, engrossava a voz, porque Deus está aqui, e fazia todas aquelas graças, irmão, de pregador. Até que eu fui aprendendo que era só barulho, porque o que importa de verdade, irmãos, é que a palavra seja explanada, a palavra seja explicada. O apóstolo ele vai dizer lá: lembrai dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra. Então eu acredito que eu não preciso vir aqui e forçar emocionar os irmãos. Eu acredito que se eu vim aqui abrir a Bíblia e explicar a Bíblia, o Espírito Santo é que vai fazer o resto. É por isso que nós aqui, estamos fazendo aqui esse estudo, e sempre vamos fazer assim, de ler um livro em sequência. Porque o que tiver ali naquele livro, naquela passagem bíblica, nós vamos falar. Independente se é um assunto que vai fazer os irmãos dar muito glória, ou se os irmãos vão só ouvir, nós vamos pregar a palavra na plenitude dela. Nós vamos pregar tudo que está aqui, ensinando a palavra. Porque muitas pessoas frequentam a igreja, irmãos, por anos, e não conhecem a palavra. Porque às vezes as mensagens estão sempre nesse foco, de emocionar, de fazer algo espetacular, de fazer algo que parece um teatro. O pregador faz uma performance que parece mais um teatro do que uma mensagem. A pregação, o foco principal não é o pregador. Você não pode sair daqui e sair de uma pregação e falar assim: nossa, fulano pregou muito hoje. Nossa, como você prega muito bem. Não. O objetivo da pregação é, quando acabar a pregação, a pessoa fala assim: nossa, como Deus é grande. Olha, como Deus é fiel. Como essa palavra é gloriosa. A pregação, ela deve ser para glorificar a Deus e para expor a palavra, não a performance do pregador. Então eu acredito nessa simplicidade. De igreja é um lugar para a gente vir louvar a Deus com simplicidade, estudar a palavra com simplicidade, ter comunhão e aí seguir a nossa vida. E essa é a visão que Deus tem me dado e Deus tem abençoado, e nós vamos permanecer nela. Então eu estou reforçando ela aqui hoje, aproveitando aqui o tema sobre unidade, para reforçar isso na mente dos irmãos. Então, amado, primeira lição que eu aprendo aqui nessa história de Babel, em Gênesis 11, é que aonde há unidade, os projetos avançam. Então, que nós possamos, em todas as áreas da nossa vida, nos esforçar para estar unidos, principalmente dentro da nossa casa, principalmente o casal, estar unidos no mesmo objetivo. Se for necessário se sacrificar um pouco para que o objetivo do meu esposo seja alcançado, eu vou fazer isso. Ou o esposo pela esposa. Mas o mais importante é que haja unidade. Porque onde há unidade, os projetos avançam. Já reparou? Que às vezes a pessoa antes de ser casada não tem nada. Aí quando casa, rapidinho, 5, 10 anos, ele já tem várias coisas. Por quê? É a sinergia. É duas pessoas juntas. Antes era um só, agora é duas, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Então isso daqui não é nem uma lei espiritual que eu estou falando, é uma coisa real. Se tem duas pessoas unidas no mesmo propósito, eles vão avançar. E aí trazendo para nós aqui, se um casal está unido, uma família unida, uma igreja unida, um povo unido no mesmo propósito, e além de estar unidos, estar debaixo da presença de Deus, apresentando em oração, aí o projeto vai avançar mais rápido ainda para a glória do nome do Senhor. Então, onde há unidade, os projetos avançam. A segunda lição que eu aprendo aqui nessa história é que a falta de comunicação frustra projetos. Repita comigo: a falta de comunicação frustra projetos. Aqui, irmãos, nós vemos a importância da comunicação. Porque a Bíblia vai dizer, versículo 7, Gênesis 11, 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Eles estavam unidos, eles falavam a mesma língua, eles eram um. Qual foi a estratégia que Deus usou para paralisar o projeto? Foi uma estratégia bem simples. Deus poderia ir lá e mandar um terremoto para a torre cair. Deus poderia mandar um vento. Deus poderia fazer um monte de coisa. Mas Deus fez: eu vou fazer com que eles não consigam se comunicar. Eu vou fazer uma forma com que eles não consigam se entender. Um vai falar uma coisa, mas o outro vai entender outra. O outro não vai entender. E essa confusão, preste muita atenção, amado.
essa falta de comunicação, ela fez com que o projeto fracassasse. E essa lição nós temos que aprender. Que se por um lado, aonde há unidade, os projetos avançam, aonde não há comunicação, os projetos se frustram. Irmãos, isso daqui é uma coisa que acontece em várias áreas, em vários contextos. Quantas amizades já foram perdidas por causa do mal entendido? E às vezes depois que o mal entendido acontece, ninguém quer dar o braço a torcer. E aí fica como ficou. Ou seja, uma pessoa, no momento ali, ele falou alguma coisa. Ele se expressou talvez mal. Ele queria dizer outra coisa, mas ele falou de uma forma que o outro entendeu outra coisa, porque ele estava com uma outra coisa na cabeça. Aí veja, eu estava com uma coisa na cabeça, mas o que eu falei não era exatamente o que eu estava na cabeça. E aí o outro estava com outra coisa na cabeça. E aí ele entendeu o que eu falei de uma outra forma. É assim que surge o mal entendido. E aí por causa de não conseguir se entender, gera divisão. Os projetos fracassam. Agora trazendo aqui para uma aplicação prática. Muitas vezes, irmãos, dentro dos relacionamentos, às vezes projetos estão fracassando por causa da má comunicação. Pelo fato de eu estar querendo dizer uma coisa, mas o outro entender outra. Ou eu querer dizer uma coisa, mas não saber falar aquilo com clareza. Se nós queremos que projetos avancem, nós precisamos aprender a nos comunicar. Aí eu te pergunto, como que é a sua comunicação? Você acha que você consegue expressar com clareza aquilo que você está sentindo? Aquilo que você está pensando? Aquilo que você deseja? Você fala assim, mas eu não falo bonito. Eu não estou falando de falar bonito, eu não estou falando de palavras polidas. Eu estou falando de você expressar aquilo que está dentro de você. Porque eu só não consigo expressar aquilo que eu quero, como que eu vou exigir que o outro entenda aquilo que eu quero? Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia, amados. Tiago, capítulo 1. Depois aí da carta aos Hebreus. Tiago 1,19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então vamos lá. 3 passos para que você tenha uma boa comunicação. Está tudo aqui. 3 passos. Primeiro passo para você ter uma boa comunicação: ser um bom ouvinte. Ele fala aqui, seja pronto para ouvir. Você veja que na matemática de Deus ele já fez as coisas em uma proporção interessante. Ele nos deu 2 ouvidos e uma língua. Ou seja, que é para a gente ouvir mais do que fala. Então, eu tenho que aprender a ser um bom ouvinte. Eu estava dizendo para os irmãos esses dias que às vezes a gente já passou por situações de ter que aconselhar alguém, ou até mesmo um casal que estava num momento difícil. E na maioria das vezes, a estratégia que eu uso é a mesma. Eu vou em algum lugar que tem um casal, e está lá um clima tenso, eu chego e falo, tá bom, vamos sentar aqui. E aí começa a mulher querer falar, o esposo querer falar, e já começa aquela encrenca. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, um vai falar de cada vez. Irmã, a senhora fala tudo que está aí dentro, irmã, fala tudo que a senhora pensa. Às vezes a mulher começa a falar, e fala. Às vezes quando a mulher acabou de falar, já aconteceu de eu falar, irmão, é verdade isso? Irmão, é verdade mesmo, eu estou errado, irmão. E estava resolvido já o caos, irmãos. Só da pessoa, do homem, ouvir a mulher dele, já foi necessário para que encontrasse ali uma solução. Então, e nem sempre eu estou dizendo que a mulher está certa, tá, irmãos? Aqui não tem, eu estou dizendo que às vezes a mulher está certa, às vezes o homem está certo, às vezes os dois estão errados e Jesus é que está certo, a Bíblia é que está certa. Então, eu não estou... Mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa aprender a ouvir. Deixa eu te passar uma coisa, irmãos, que é importantíssimo. Isso daqui é uma coisa que você leva para a sua vida, que às vezes isso fecha portas para pessoas. Evite interromper alguma pessoa quando ela está falando. Principalmente se for alguém mais velho que você, ou se tiverem um cargo superior ao seu, ou numa posição superior à sua. Permita que a pessoa termine de falar. Porque às vezes a gente, no afã de falar, a gente interrompe o nosso próximo.
E aí, dependendo do contexto, você não consegue entender o que o outro estava querendo dizer, ou dependendo do contexto, a pessoa já percebe que você é afobado, ou afobada, ou mal educado. Então, precisamos aprender a deixar o outro completar o raciocínio, apto para ouvir. Às vezes eu e a Eula estamos andando por aí, um tempo atrás a gente encontrou uma pessoa, não vou falar se é mulher ou se é homem, que aí a gente começou a conversar com essa pessoa e ficou ali no meio da rua, umas meia hora. Era eu, a Eula e outra pessoa. Só que teve uma coisa, nessas meia hora, acho que eu e a Eula falou 6 palavras. A outra pessoa falou todo o resto. Não foi um diálogo, foi um monólogo. Porque só a pessoa falava, ela mesma respondia. Então, é mais ou menos por aí. E aí, quando você fala demais, dizia já o poeta, né? Quem fala demais é bom dia cavalo. Então, nós temos que ser apto para ouvir. Essa é a primeira característica de uma boa comunicação. Segunda característica que ele fala aqui, apto para ouvir, tardio para falar. Então é consequência da primeira. Mas a questão de falar, é necessário falar. Principalmente as irmãs. Irmãs, é uma coisa que é de mulher. Mas as irmãs que são servas de Deus, evitem isso. Às vezes a mulher ela tá chateada com alguma coisa, aí o homem fala, o que você tem? Tem nada não. A mulher fala, por que você está brava? Não estou brava com nada não, está tudo bem. Não, irmã, fale o que está aí dentro, coloca para fora, porque às vezes, por incrível que pareça, o homem ele não sabe, às vezes você pensa que sabe, mas ele não sabe. Então a mulher se expressa, fala o que está sentindo, mesma coisa um homem, e aí ele continua no terceiro passo, que é tardio para se irar. Então esses são passos importantes da comunicação. Então eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs aqui nesta manhã, algo que eu sempre falo, porque eu acredito, irmãos, que a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, ela começa dentro da nossa casa. A igreja, irmãos, não vai resolver problemas que é você que tem que resolver. As pessoas não podem ficar colocando a expectativa de que ela vai vir para a igreja e Deus vai resolver todos os problemas. Não, na maioria das vezes os problemas da sua vida é você mesmo que vai resolver. Deus vai te dar sabedoria e você vai resolver. Aqueles que você não conseguir, aí Deus vai trabalhar por você. Mas na maioria das vezes, nós conseguimos lidar. Então tudo começa dentro da nossa casa. Irmãos, que haja comunicação dentro de nossos lares. O projeto da torre estava caminhando muito bem, mas a hora que eles pararam de se comunicar, o projeto fracassou. Então que nos nossos lares haja comunicação. Que nós tenhamos espaço na nossa rotina para conversar, para dialogar, para trocar ideias. Porque aonde há comunicação, há unidade. Aonde há comunicação, eu entendo o meu próximo. E a partir da hora que eu entendo o meu próximo, é possível nós caminharmos juntos e os projetos avançarem. Então eu quero concluir dizendo isso nesta manhã, que nós possamos aprender aqui com essa passagem da torre, que fracassou porque não teve comunicação. Então que nós possamos cultivar a comunicação uns com os outros e assim nós possamos avançar em nossos projetos. Vamos orar. Pai querido, no nome de Senhor Jesus, te damos graças por esta palavra. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Pai querido, nessa manhã nós falamos sobre comunicação, nós falamos sobre unidade. Ó Deus, e aonde esta palavra chegar, nos corações que estão aqui nos ouvindo, naqueles que vão ouvir através das redes sociais, que o Senhor possa, meu Deus, quebrar, Deus querido, toda falta de comunicação dentro de nossos lares, toda falta de unidade. Senhor, que haja unidade do esposo com a esposa para com os filhos, dos filhos para com os pais. Deus querido, que haja unidade em tudo aquilo que nós somos executar em todos os nossos projetos. Ó Pai, que haja comunicação entre esse homem e essa mulher, entre o esposo e a esposa. Ó Pai, se porventura tem algum casal que está nos ouvindo, Senhor, e porventura o inimigo começou e colocou uma divisão entre esse casal, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que nesta manhã o Senhor possa renovar, Senhor, a comunhão dentro de nossos lares. Renova, Senhor, a comunhão dentro de nossos lares, para que os projetos possam avançar,
para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa quebrar todo laço e o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado em nossas vidas, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados.